Está ouvindo o áudio bem? Sim. Por favor, o tempo agora é todo seu. Fique à vontade. Obrigado, professora Cristine. Parabenizar o professor Luiz Madeira pela brilhante exposição que fez agora. Fernanda também mandou mensagem, mandou um abraço e parabenizou pela exposição. Doutor Cleudson também, que está aqui, doutor Requião. Enfim, vamos aqui primeiro agradecer, a gente tem que agradecer a Invictus por esse evento. O tema é um evento beneficente, o primeiro webinário de Direito do Trabalho, feito pela Invictus, cujas doações elas serão revertidas aí para o Lar Esperança, lá dos idosos. E, enfim, eu quero agradecer ao doutor Eduardo, também Requião, pelo convite que me foi feito, de estar aqui ao lado de tantos professores ilustres para fazer parte desse evento, que se deve mais a esse convite, muito mais à nossa amizade do que qualquer outra coisa. Eu quero dizer que eu comecei advogando na área trabalhista. Minha grande paixão na advocacia, a primeira paixão, foi realmente a área trabalhista e fazendo audiências ali em Nazaré, na Justiça do Trabalho de Nazaré, nas juntas de conciliação e julgamento, ainda com juízes classistas, e descendo aquelas escadas ali, fazendo audiência, pedindo para inverter pauta, fazendo em média 3, 4 audiências, e eu realmente ficava realizado com aquela atividade. Ainda hoje gosto muito de fazer audiência, e fazia também muita audiência em Camaçari. E por que eu estou dizendo isso? Porque lá em Camaçari a gente ficava sentado esperando a nossa hora da audiência e tinha um advogado mais velho, um senhor, que fazia muita audiência lá e eu sempre ficava observando ele fazer audiência e aprendendo com ele. E esse advogado vinha a ser justamente o doutor Domingos Requião, que vinha a ser pai do doutor Eduardo Requião, com quem eu muito aprendi lá fazendo audiência em Camaçari. Então, provavelmente, doutor Eduardo me convidou por saber dessa escola que eu tive lá, fazendo audiência com o doutor Requião em Camaçari. E o tema que me foi proposto hoje foi revisão dos acordos judiciais e execução em tempo de pandemia. Um tema realmente bastante polêmico, um tema atual, polêmico. Até acredito que o doutor Eduardo não gosta tanto de mim assim por ter me dado esse tema, me jogar aí na jaula dos leões, mas eu vou procurar traçar aqui algumas considerações, fruto de minha pesquisa e da própria atividade na Justiça do Trabalho, o que a gente tem visto na Justiça do Trabalho. A gente está vivendo um momento de pandemia, cujos efeitos catastróficos a gente vem experimentando, seja em relação à saúde, seja em relação à mudança de hábitos, mas, sobretudo, em relação à economia, à situação financeira. Nós, advogados, somos os primeiros a sentir essa situação em relação às empresas. Quando a situação financeira vai mal, os advogados, assim como os médicos sentem a questão da saúde, os advogados sentem a saúde financeira das empresas. E essa situação ela vem criando realmente uma situação difícil na sociedade, um sentimento contraditório, porque se de um lado a gente tem essas medidas de contenção do coronavírus que impactam as relações jurídicas e são necessárias, que se tenham essas adoções de medidas restritivas em prol da saúde pública, por outro lado também a gente tem a angústia da população que acaba por ter um abalo na economia e na saúde financeira das pessoas. Então, realmente é uma situação bem difícil que a gente está vivendo hoje, uma situação complicada. Eu vejo aí os governadores, os prefeitos, enfim, tentando resolver, sem saber se abre o comércio, se não abre o comércio. É realmente uma decisão bastante difícil diante de tudo que a gente está vivendo. A situação é realmente triste e angustiante, essa situação. E, enfim, desde que a pandemia começou, o número de processos trabalhistas ele aumentou sensivelmente, seja proposto pelo empregado como pelo empregador, o número aumentou sensivelmente. Também o número de petições na Justiça do Trabalho, todas contendo a palavra pandemia, aqueles acordos judiciais já homologados, em que o juiz achava que era menos um processo na vara, ele agora está retornando e com toda essa discussão sobre a questão da pandemia, Então, ou seja, os processos ressuscitando. E com isso, muita coisa mudou nas relações jurídicas, Estamos vivendo esse momento delicado, de incerteza, de insegurança jurídica. E, diante dessas situações, eu pergunto, como é que ficam os acordos judiciais? Como é que ficam os pactos judiciais? Será que eles podem ser revistos, a partir dessa crise financeira mundial? Então, eu vou procurar tratar aqui de traçar um cenário de uma reclamação trabalhista que foi proposta, se chegou a um acordo judicial,
esse acordo foi celebrado, foi homologado judicialmente, a parte vinha arcando com esse valor das parcelas e vinha pagando esse acordo normalmente, até que veio essa situação da quarentena, da restrição da atividade da empresa, e ela ficou impedida, impossibilitada de vir a pagar essas parcelas. Né? E aí, como é que fica essa situação? Isso pode ser revisto? Não pode? Né? E, para isso, a gente vai ter que enfrentar duas questões. Uma do ponto de vista do direito material, se existe embasamento legal para essa revisão, e a outra do ponto de vista processual, né? Se o acordo homologado judicialmente, a coisa julgada, ela impede de se fazer essa revisão. E eu já adianto aqui de logo que eu entendo possuir respaldo tanto na lei material como na lei processual. Eu acho que o acordo judicial ele não seria um limitador para se fazer essa revisão. Porém, a gente vai analisar aqui de como é que pode ser feito isso e o que é que pode ser efetivamente modificado. E, enfim, para isso eu vou traçar aqui, falar rapidamente de algumas teorias, né, do Código Civil, depois passo para a CLT, Código de Processo Civil, mas vou falar de forma en passant aqui. O Covid-19, tal como as grandes guerras mundiais, as grandes depressões econômicas, ele se trata de um evento imprevisível, né? E seus efeitos, eles impactam diretamente nos acordos realizados até então, né? Eles impactam nas relações jurídicas, nas condições fáticas existentes no momento da avença e podem dificultar ou inviabilizar o cumprimento desses acordos, né? Ou seja, muitas vezes, se a parte soubesse do que estaria por vir, talvez não tivesse celebrado o acordo, ou se tivesse celebrado aquele acordo, não teria o feito nos moldes em que foi ali avançado, teria modificado alguma coisa. E essa imprevisibilidade de um fato futuro, incerto, que desequilibra as condições anteriormente ajustadas, é que é conhecida como a teoria da imprevisão, né? Que surgiu na Babilônia no ano de 2700 a.C., através do Código de Hammurabi, né, na Lei 48, que dizia o seguinte: se alguém tem um débito a juros, uma tempestade devasta o campo e destrói a colheita, ou por falta d'água não cresce a plantação, ele não deverá pagar juros, vamos dizer, juros nesse ano, ou seja, ele deve modificar a sua tábua de contrato e não pagar juros por esse ano. Então, já existia ali a possibilidade de revisão do contrato por um fato de força maior, enfim, um fato imprevisível que viesse a modificar, desequilibrar o contrato. E nessa época, a teoria da imprevisão ela era denominada de cláusula rebus sic stantibus, significa até que as coisas fiquem assim, enquanto as coisas estão assim, na verdade, né? Enquanto as coisas estão assim. Então, o contrato valia enquanto os fatos estivessem assim. Se houvesse mudança na situação fática, no contexto fático histórico, então o contrato também tinha que ser revisto, né? E isso foi até um determinado tempo, mas não foi acolhido, por exemplo, pelo direito romano. O direito romano não acolheu essa teoria do rebus sic stantibus, porque lá a teoria era do pacta sunt servanda, ou seja, o contrato faz lei entre as partes, né? Lá a obrigação tinha que ser cumprida de qualquer forma, mesmo que implicasse na ruína de um dos contratantes, né? Os romanos, eles jamais admitiram essa modificação do contrato, mesmo que sua revisão ela fosse oriunda de um fato superveniente imprevisível, né? Mesmo que implicasse uma onerosidade excessiva de uma parte e vantagem para outra, essa possibilidade de modificação não existia. Lá era realmente no fio do bigode. O que foi pactuado tem que ser efetivamente cumprido. E assim permaneceu até que surgiram as guerras, né? As guerras mundiais, que aí houve profundas alterações econômicas e sociais em todo o mundo, né? Que refletiram no mundo jurídico e, a partir daí, fez mitigar a rigidez do pacta sunt servanda, fazendo ressurgir, a partir daí, a cláusula rebus sic stantibus, possibilitando, então, aí a revisão dos contratos. E os primeiros que foram revisados foram aqueles contratos que foram celebrados antes da guerra, cujo cumprimento no período de guerra era impossível ou muito oneroso. Então, a partir daí, os juristas, os doutrinadores, eles começaram a aplicar a teoria do rebus sic stantibus de forma ampliada e, a partir daí, enfim, adotou-se essa cláusula. No Brasil, a primeira vez que se tem notícia da aplicação da teoria da imprevisão foi nos anos 30, pelo ministro Nelson Hungria, né, aqui no Brasil. E depois surgiu já positivado no Código Civil atual de 2002, ele traz em seu artigo 478, aí eu ia pedir, se puder, colocar o artigo na tela,
o artigo 478 do Código Civil, que traz os elementos que possibilitam a resolução ou revisão por onerosidade excessiva. Não sei se dá para colocar na tela aí, enfim, mas então a gente segue. Então eu vou ler aqui o inciso 1, alteração da realidade que foi realizada no negócio, que não poderia ter sido previsto pelas partes, ou seja, então há uma alteração da realidade fática daquela situação que não poderia ter sido prevista, imprevisível. O 2, oneração excessiva para uma das partes com vantagem para a outra, né? Ou seja, desequilíbrio nessa relação contratual no cumprimento da avença. E o terceiro, a necessidade que os contratos sejam de execução diferida ou continuada, ou seja, que ele seja diferido no tempo. E o artigo 317 do Código Civil também traz um fato imprevisível, que é quando por motivos imprevisíveis sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e do momento de sua execução. Poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. Então, aqui é justamente naqueles casos aqui que foram aplicados muito na época que os contratos eram indexados em dólar, né, contratos de leasing, sobretudo, e então se valia quando o dólar subia, o valor da parcela subia assustadoramente, então nós nos valíamos desse artigo 317 para poder trazer a parcela para um patamar real, um valor real da prestação. E o Código Civil também traz outras situações de caso fortuito, força maior, né, que são institutos próximos à teoria da imprevisão, mas apresentam algumas diferenças. No caso fortuito, na força maior, não há necessariamente que ser imprevisível, basta que a parte não possa evitar que aquele evento aconteça, né, a parte fica exonerada da sua obrigação, enquanto que na teoria da imprevisão, a parte pode revisar aquele contrato, resolver aquele contrato. E o Código Civil também traz no artigo 393, sobre força maior e caso fortuito, o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Ou seja, aqui é um excludente de responsabilidade surgindo no caso fortuito ou força maior. E o parágrafo único diz: o caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Então, aqui, basta que os efeitos não pudessem ser evitados ou impedidos, né, mas até previstos, diferente da teoria da imprevisão, mas aqui ele teria esse excludente de responsabilidade. E aí, qual a diferença entre caso fortuito e força maior? Né? Isso não há uma unanimidade da doutrina, é um samba do crioulo doido, né? Cada doutrinador fala uma coisa diferente, é até difícil a gente aqui dizer. Mas eu aprendi na faculdade com minha querida professora Edna Sabac, minha professora Alice Gonzalez, que caso fortuito decorre de ação humana, né? Exemplo, greve, guerras, etc. E força maior depende de fenômenos da natureza, né? Cai um raio, enfim, terremotos, pandemia também, né? E no caso do coronavírus, o coronavírus seria o quê? Força maior ou caso fortuito? Bom, aí a gente depende da gente investigar se decorreu da ação humana, se o vírus foi manipulado pelo homem que infectou o morcego, que foi comido pelo homem, né? Ou se efetivamente surgiu naturalmente. Mas essa informação, essa resposta, dificilmente a gente vai ter. Né? Então, o que interessa é que não vale a pena fazer essa distinção entre caso fortuito e força maior, porque são regras jurídicas idênticas, ou seja, não tem distinção entre um e o outro. A aplicação da regra é a mesma, então não há por que fazer essa distinção. E quanto a isso, é engraçado que Ponte de Miranda ele faz uma crítica dura a esses doutrinadores que vivem querendo distinguir, vivem querendo, enfim, dar conceitos a essas situações, e ele diz de forma bem incisiva, né? Lamentável é que, em vez de se fixar em conceitos, se perca tempo em critério de sabor pessoal dos escritores. Ele criticando essa tentativa de se fazer, de se conceituar aí a diferença entre caso fortuito e força maior. Então, o que interessa aqui é o seguinte: o que é que pode ser transposto dessas teorias para o direito do trabalho? Pode ser transposto para o direito do trabalho? Eu acredito que sim. A essência, o conceito, sim. Alguns artigos específicos do Código Civil que se referem a contratos, ele vai ter uma aplicação mais difícil no direito do trabalho. Mas o conceito das teorias é plenamente aplicável no direito do trabalho. Né? E o artigo 501 da CLT, ele já traz exatamente esse conceito de força maior. Né? Ele diz lá: entende-se como força maior todo acontecimento inevitável em relação à vontade do empregador e para a realização do qual este não concorreu direta ou indiretamente.
Então, o parágrafo 2º diz: a ocorrência do motivo de força maior que não afetar substancialmente, nem for suscetível de afetar, em tais condições, a situação econômica e financeira da empresa, não se aplicam as restrições desta lei referente ao disposto neste capítulo. Ou seja, que se houver, então, uma situação de fato maior que abale a estrutura econômica da empresa, ela, então, teria aqui um excludente de responsabilidade. E isso já é dito nos artigos seguintes. O artigo 502, por exemplo, em caso de encerramento da empresa, permite que a empresa pague apenas metade do valor das indenizações que seria devido ao empregado. O artigo 503 também permite a redução salarial até 25%, respeitado o salário mínimo da região. Enfim, então já existem aqui, em casos de força maior, essa vamos dizer assim, essa excludente de responsabilidade do empregador ou da parte do devedor. E a medida provisória 936 do governo federal trouxe novas regras, né, sobre a redução de jornada, redução do salário, suspensão do contrato de trabalho, tudo isso com o objetivo de viabilizar os postos de trabalho e a manutenção da atividade econômica. Então, diante dessa existência de pandemia global, né, o que é que se pergunta? Os acordos trabalhistas, como é que ficam? Eu estou exonerado, então, de pagar? Eu estou autorizado a inadimplir? Eu posso alegar que, com isso, eu não preciso pagar mais nada? Eu entendo que não. Eu posso buscar um prazo maior para pagar, posso tentar buscar a redução daquela parcela, posso tentar, enfim, uma moratória? Eu entendo que sim. Né? Eu entendo que sim. Aí a pergunta é, e como é que fica a cláusula penal, os juros que eu me comprometi no momento que eu celebrei aquele acordo? Como é que fica isso? Né? Ou seja, eu tenho que pagar, não tenho que pagar? Eu entendo que a cláusula penal e os juros, elas não seriam devidas a partir daí, a partir da força maior demonstrado o abalo econômico da empresa a partir dessa situação de pandemia. Eu acho que pagar cláusulas penais e juros elevados face a uma situação imprevisível, que a parte não deu causa, eu entendo que enfim, trazer vantagem para outra parte, é uma oneração excessiva e uma vantagem para outra parte indevida. É assim que eu vejo essa situação. E a gente está falando aqui de cláusulas penais elevadíssimas, né? Que na Justiça do Trabalho, hoje, a cláusula penal é 50%, em regra. Né? Virou praxe na Justiça do Trabalho aquelas cláusulas penais de 50%, e é quase como uma condição para a celebração daquele acordo. Né? Então, se a parte não aceita, muitas vezes o acordo não é sequer homologado. E a parte, quando ela aceita esse pagamento dessa cláusula, ela aceita imaginando que não vai pagar, que ela vai pagar o acordo em dia. Ela vê no seu horizonte a possibilidade que ela tem de pagar aquele acordo, de pagar aquelas parcelas. Né? E, de repente, ela é tomada por uma situação de pandemia, de crise global, de crise mundial, onde ela se vê impossibilitada de fazer esse pagamento, e aí ela terá que pagar também esse ônus, ter esse ônus de pagar essa cláusula elevadíssima de 50%. Né? Eu acho que isso fere o princípio da boa-fé objetiva, que deve imperar nas relações contratuais, nas relações jurídicas bilaterais. E a boa-fé, embora ela não esteja prevista na Constituição Federal, né, ela é um princípio, ela está prevista no Código de Processo Civil, no Código Civil, né, ela impõe essa conduta correta, proba, leal, de confiança entre as partes que se relacionam no processo. E o Código de Processo Civil, ele lá no seu artigo 14, ele diz: são deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo proceder com lealdade e boa-fé. O Código Civil também, no artigo 422, diz: os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Então, assim é que eu entendo lícito a aplicação do artigo 501 da CLT, que trata de força maior, né, aos contratos de prestação continuada, a fim de se restabelecer essa boa-fé objetiva que deve imperar nos acordos bilaterais. Né, eu entendo dessa forma. E aí seria o caso de lançar a mão desse artigo 501 como uma espécie de cláusula rebus sic stantibus, né, a fim de trazer equilíbrio para aquela relação jurídica, a vida entre as partes, evitando que que nesse momento de crise, uma se beneficie em detrimento da outra. E já há inúmeras jurisprudências nos TRTs de todo o Brasil em relação a isso, né, enfim, flexibilizando
o pagamento dos acordos em razão da natureza da atividade exercida pela empresa, dessa situação extraordinária de pandemia que a gente está vivendo, né, com base no artigo 501 de força maior, a aplicação, sim, da força maior como excludente de responsabilidade civil. Há também, enfim, tem decisões de todo tipo que utilizam a teoria da imprevisão, o caso fortuito, força maior, Código Civil, Código de Processo Civil. Eu vi uma recentemente que utiliza o parágrafo 1º do artigo 775 da CLT, que diz que os prazos podem ser prorrogados pelo tempo estritamente necessário nas seguintes hipóteses. 1, quando o juiz entender necessário. E 2, em virtude de força maior devidamente comprovada. Então, aqui os juízes estão se utilizando desse artigo também para prorrogar os prazos de pagamento dos acordos que foram celebrados. Os juízes, então, eles lançam mão desse artigo e estão dando uma moratória branca, ou seja, dando um maior prazo para aquelas empresas que comprovam efetivamente que está numa situação difícil a partir dessa pandemia, a partir da suspensão de suas atividades, onde as empresas estão sem receitas, os devedores, não só empresas, mas também pessoas físicas, os devedores, de uma forma geral, né, eles estão sem receita. E eu tive um caso recentemente, exatamente igual a esse, na prática, né, onde nós fizemos acordos em alguns processos. Essa empresa que eu represento, que eu advogo, é uma empresa de eventos, uma empresa de shows, né, uma empresa que trabalha com bandas musicais, e remanesceram 2 acordos ainda durante esse período de pandemia, onde a empresa me ligou, o empresário me ligou dizendo: Marcelo, eu não tenho condição nenhuma de pagar, eu estou numa situação difícil, estou no vermelho, estou numa situação crítica, eu não tenho como pagar esses acordos que vão vencer nos próximos dias, no próximo dia 15, no próximo mês ainda. Eu falei, bom, se não tem condição de pagar, não tem. Vamos, então, aqui fazer uma petição explicando essa situação aos juízes, né, e pedir realmente um prazo maior para pagamento, esperar voltar à normalidade, pedir para que ele não aplique a cláusula penal, explicando a situação de decretos. E aí fiz a petição, né, juntando os decretos estaduais, municipais, federais, ou seja, que suspenderam as atividades das empresas, né, juntando também ali, comprovando efetivamente que a empresa ela está no negativo, juntando o extrato bancário, mostrando que a empresa está sem receita, que ela trabalha, a atividade dela exclusiva é essa, juntando o contrato social, mostrando isso, embora essa situação já estivesse clara no processo, né, porque o pano de fundo foi a relação de emprego decorrente dessa atividade, da atividade de produção de shows. E, de entrada nas 2 petições, um juiz caiu com um juiz, outro caiu com outro, claro, né, juízes diferentes, um deferiu, o outro indeferiu, né, então... E aí o empresário não pagou nenhum dos 2. O que deferiu nem deferiu, ele não pagou porque, efetivamente, ele não tinha condição de pagar esse acordo, né? Mas o juiz que deferiu foi meu querido mestre, doutor Rodolfo Pamplona, né, que é um juiz à frente do seu tempo, é um juiz de vanguarda, é um juiz com decisões sempre sensatas, né? Ele deu uma decisão aqui simples, mas, ao mesmo tempo, brilhante, né? E que eu vou pedir, venha aqui para ler a decisão do doutor Rodolfo Pamplona, porque ela é cirúrgica. E ele diz o seguinte: considerando a natureza dos serviços prestados pelo réu, o fechamento dos estabelecimentos por decretos baixados pelo Estado e município em razão da pandemia do coronavírus, e ainda a boa-fé demonstrada na petição retro, reconheço a força maior que quebra o nexo de causalidade na responsabilidade civil e deixo de aplicar a cláusula penal neste momento, uma vez que esta é uma pré-tarifação de perdas e danos como disposição acessória do negócio jurídico firmado. Ou seja, por aqui a gente já vê que, na verdade, a cláusula penal, é o que ele diz aqui, ela é um negócio acessório ao contrato, ao acordo celebrado, né? É um negócio jurídico acessório. Se trata de uma cláusula condicional, de uma cláusula que depende de um evento futuro incerto para ser aplicado. Ela já não é devida automaticamente à outra parte. E isso deve ser analisado pelo magistrado, né? De forma independente, de forma posterior, vamos dizer, independente do título executivo judicial. Então, por aqui a gente já vê que não há afronta à coisa julgada, essa situação, né? E aí prossegue o doutor Rodolfo Pamplona dizendo: o acordo judicial é um título executivo construído em função de uma manifestação de vontade convertida em negócio jurídico celebrado pelas partes, não podendo ser modificado, em regra, de forma unilateral pelo magistrado. E aqui ele volta, né? Assim sendo, exorta-se ao seu cumprimento espontâneo, enquanto persistir a quarentena, decretada pelas autoridades públicas, até mesmo para minimizar a situação vivida por todos e evitar uma execução posterior. Ou seja, ele demonstra o equilíbrio, né, mostrando que, na verdade, é uma situação ruim para todos, empregador e empregado também está numa situação difícil, precisando receber aquele valor, né? Então, ele exorta esse cumprimento espontâneo, mas ele é obrigado a retirar
a responsabilidade da empresa e, enfim, excluir aquela cláusula penal, por força de lei até, né? Mas ele, enfim, ele clama para essa composição, né? E aí ele diz, havendo cumprimento espontâneo, ainda que em tempo estivo, do quanto pactuado, releva este magistrado a cláusula penal e considerará quitada a obrigação principal. Então, aqui ele diz, se houvesse cumprimento espontâneo, eu não vou aplicar a cláusula penal. Ou seja, ele está incitando a parte a fazer esse acordo, né? Instigando as partes a se entenderem, a fazerem esse acordo. Não havendo cumprimento, quando for reaberto o atendimento presencial nessa justiça especializada, inclua-se o feito em pauta com este magistrado para buscar uma nova solução negociada, sem prejuízo de que as partes, antes mesmo deste momento, negociem diretamente. Ou seja, o que é que ele diz aqui? Ele tenta fazer justamente esse acordo, né? Eu acho que a maioria desses processos eles vão terminar num novo acordo, numa nova ação, né? Enfim, então o que ele busca é exatamente essa situação negociada, é tentar fazer com que as partes se entendam, um abrir mão de alguma coisa, outro abrir mão de outra, ceder de um lado, ceder do outro, para fazer esse acordo. Deixa eu beber uma água aqui. Agora, note que a obrigação, ela permanece rígida, não houve aqui exoneração da obrigação do valor de pagar, de se pagar o valor do acordo, né? Isso não houve redução absolutamente. O que houve apenas foi a impossibilidade de se aplicar a cláusula penal em função de uma constatação de uma circunstância de força maior, que aí ela retira esse nexo de causalidade e exclui a responsabilidade civil da parte. Mas, eu repito, eu acho que aí sim pode ser revisto. Esse acordo pode ser revisto, sim, dessa forma, né? Não pode, eu acho que ainda não poderia haver, era uma redução de valor, uma redução do que foi pactuado. Mas redução da parcela, porque quando você retira a cláusula penal, você abre uma situação, deixa em aberto um leque muito grande, né? Em quantas parcelas eu vou pagar? O que eu ia pagar em 10 parcelas de 5, eu posso pagar entendeu? Em mais parcelas. Enfim, então abre-se esse leque de possibilidade para as partes. Agora, obviamente, tem que ter boa-fé, não pode se utilizar disso para não pagar ao empregado, né? Enfim. E aí a outra parte ingressou com o agravo interpôs agravo de petição, né? E aí já veio lá estampado logo no início, né? Afronta a coisa, não era nem a coisa julgada, era ao manto sagrado da coisa julgada. E aí, artigo 5º, inciso 36, a lei não prejudicará o direito adquirido, ato jurídico perfeito e a coisa julgada. E aí eu disse, bom, agora vamos ter que rebater essa situação aí, né? Mas, enfim, dentro do que eu tinha já visto a decisão do Dr. Rodolfo Pamplona, eu vi que, na verdade, não havia essa afronta à coisa julgada, e eu entendo que não há. É isso que eu quero aqui demonstrar, que não há afronta à coisa julgada, nem relativização da coisa julgada. O artigo 505 do CPC, ele diz, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo, inciso 1, se tratando de relação jurídica de trato continuado, que é o caso de um acordo judicial, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, e aí sim a modificação em função de uma pandemia e da quarentena da empresa impossibilitada de exercer sua atividade sem receita, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença. E essa revisão aqui não precisa ser por meio de ação rescisória. Não se visa aqui rescindir, invalidar o acordo. Veja que não se quer atingir a coisa julgada, né? E aí, para isso, precisaria-se de ação rescisória com base na súmula 259 do TST e teria que se valer do artigo 966 do CPC, que diz lá, a decisão de mérito transitada em julgada pode ser rescindida quando? E aí traz aquelas hipóteses já previamente estabelecidas, que são números clausos, mas referentes a fatos anteriores à sentença. E note que aqui a gente não está tratando de fato anterior à sentença, a gente está tratando de um fato superveniente, um fato posterior à sentença. A gente não quer invalidar o conteúdo da decisão que foi homologada. A decisão ela continua exigível, não há ataque à coisa julgada, né? Não se trata de existência de vício anterior à sentença que poderia ser alegado por meio de ação rescisória ou até ação anulatória, mas sim um fato superveniente. Então, o que se busca, na verdade, é o cumprimento da coisa julgada, preservando não só o conteúdo, mas todo esse contexto fático histórico que estava presente no momento em que a decisão foi homologada. A fotografia, o retrato daquele momento deve ser preservado, né?
Então, na verdade, em direito eleitoral, a gente tem muito isso no momento do registro da candidatura, né? Aquele retrato para ver se a parte está elegível ou não elegível, aquele retrato aí que vai dizer. Enfim, aqui é isso, é você preservar não só o conteúdo, mas todo o contexto fático histórico. Que o que há aqui é uma relação de crédito e débito, que ela continua válida, né? Porém, ela foi atingida por um fato superveniente e imprevisível e que alterou a estabilidade da coisa julgada e que agora ela precisa ser reequilibrada. Então, não há afronta à coisa julgada, né? E, embora aqui eu não esteja proclamando fazer revisão em valor do acordo, ao contrário, eu estou dizendo aqui que acho difícil se fazer essa revisão, não vejo aqui como, e aí sim eu acho que teria que ser através de uma ação rescisória, mas não vejo também, dentro das hipóteses do artigo 966 do CPC, qualquer possibilidade de se fazer isso, né? Mas a gente tem inúmeros exemplos de processos judiciais onde essa revisão é possível. E eu vou citar aqui só por título de exemplo mesmo. A gente tem as ações de alimentos. Né? As ações de alimentos, as partes podem chegar a um acordo num valor determinado, R$1.000 por mês de alimento, e a parte pode vir posteriormente, aquela sentença, assim, é feito o acordo, homologada judicialmente, e posteriormente a parte pode perder o emprego, ou vir a ganhar na loteria, então, enfim, ela pode rever aquele valor pode ser revisto, e não significa que não fez coisa julgada sim em relação àquele retrato daquele momento. Mas o fato superveniente possibilitou essa alteração. O mesmo acontece em relação aos contratos de locação. Os contratos de locação, onde está se discutindo ali o valor do imóvel, da locação do imóvel, as partes chegam a um acordo, é homologado judicialmente pelo juiz, faz coisa julgada? Faz. Mas nada impede que no prazo de 3 anos, havendo uma mudança no cenário econômico, no valor daquele imóvel, possa ser revisto também. Então, essas questões aí são exemplos de que faz, na doutrina, quem diz que não faz coisa julgada. Eu entendo que é um exagero, eu entendo que faz coisa julgada. Mas faz coisa julgada naquela situação, em relação àquele fato. O que faz coisa julgada não é só o conteúdo, mas a situação fática também faz coisa julgada. E que pode ser revista. Então, eu repito, não está diante da necessidade de se fazer, de se interpor ação rescisória, anulatória, nada disso. Basta a aplicação do próprio artigo 525 do CPC, o parágrafo 11º, que diz o seguinte: transcorrido o prazo previsto no artigo 523, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente nos próprios autos sua impugnação. Então, é aquele cenário que eu tracei. A parte fez um acordo judicial, honrou durante um determinado momento, não conseguiu mais honrar com aquele pagamento, não é? A parte veio, a outra parte, então, entrou com cumprimento de sentença, cobrando não só o valor da parcela, mas também a multa, né? E que pode ser, então, impugnada por simples petição, nos termos do artigo, no parágrafo 11º. As questões relativas a fato superveniente, ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguídas por simples petição, tendo executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato. Ou seja, temos aqui a existência de um fato superveniente que não se vincula à sentença, não se vincula ao conteúdo decisório, mas sim ao cumprimento daquela decisão. Né? Então, ou seja, através de simples petição, ele vai alegar que não tem como pagar essa cláusula penal, não tem por que pagar essa cláusula penal, por quê? Porque, na verdade, houve um fato superveniente, uma força maior que impediu de pagar a parcela no prazo. E essa força maior tem que ser entendida como um excludente de responsabilidade. Né? Até porque essa cláusula penal, e aí eu repito, ela não se trata de parcela devida por força do acordo. Ela depende de uma condição futura incerta para poder ser aplicada. Né? Então, uma dessas condições é o inadimplemento e a outra condição é a responsabilidade da parte. Né? Então, porque aí, havendo a responsabilidade, ela pode ser convertida em perdas e danos, mas não havendo a responsabilidade, é uma excludente de responsabilidade que será verificada pelo magistrado de modo autônomo, de modo independente, né? No momento em que, efetivamente, o juiz for apreciar essa situação. Né? E aqui, eu trago até um caso prático para a gente poder entender melhor. Vamos dizer que eu tenha celebrado um acordo com a outra parte
e que tenha me comprometido a pagar o valor da parcela no dia 15, mas paguei no dia 16. Então, a outra parte vem e alega, já vem com cumprimento de sentença no valor da multa, né? 50% do valor da parcela ou do valor das parcelas, me cobrando esses 50%. Eu aí digo, excelência, no que pese ter ficado consignado no acordo de que essa parcela seria paga, a multa, que eu me obriguei a pagar a multa em caso de atraso, mas, na verdade, eu paguei no dia 16 porque o dia 15 foi feriado. E aí vai caber ao juiz analisar essa situação. Então, essa parcela de cláusula penal ela já não é aplicada automaticamente. Então, cabe ao juiz analisar essa situação de forma posterior, né? E a outra parte pode dizer, não, mas tudo bem, mas você foi feriado realmente, mas foi feriado municipal em Salvador. Esse acordo aqui nós homologamos em Camaçari, então vai ter que pagar. Então, cabe ao juiz também analisar essa questão. E eu posso dizer, por outro lado, realmente foi feriado em Salvador, sim, e em Camaçari o acordo foi homologado, mas acontece que a minha agência bancária ela fica em Salvador e a empresa ficou impedida de sacar o dinheiro para poder fazer o pagamento em virtude desse feriado. Enfim, são situações que podem acontecer e que é exatamente essa excludente de responsabilidade, né? E que vai depender do juiz analisar posteriormente e que não há, em hipótese alguma, afronta a coisa julgada. Então, se retirar a cláusula penal, se retirar juros de mora, não há, no meu modo de ver, afronta a coisa julgada, porque são situações supervenientes que serão analisadas posteriormente pelo magistrado, né? E a decisão de Dr. Rodolfo Pamplona é exatamente isso. Ele diz, ele reconheço a força maior, que é exatamente o caso, ou seja, a empresa é uma situação difícil, e para isso ela precisa comprovar que ela sofreu um abalo em função dessa pandemia, em função da quarentena, em função dos decretos que a impediram de atuar, até porque tem determinadas empresas nos setores em determinados setores que estão aquecidos, né? Setor de supermercado, por exemplo, a gente vê aí que realmente, enfim, está funcionando, farmácias, né? Mas, enfim, então precisa se provar a empresa ou o devedor de que sofreu efetivamente um abalo em função dessa pandemia e que aí haveria, sim, o reconhecimento da força maior como quebra do nexo de causalidade na responsabilidade civil, como disse o Dr. Rodolfo Pamplona. E aí sim deixaria de se aplicar a cláusula penal, né? E ele diz isso, que ela é uma pré-tarifação de perdas e danos como disposição acessória de negócio jurídico firmado. Isso, para mim, é fantástico, essa definição dele, porque eu analisei e vi muita gente fazer um arrodeio muito grande para verificar o óbvio, né? Na verdade, se buscar de muitos aspectos processuais, quando aqui, na verdade, está muito claro, muito nítido, que não precisa de tanto arrodeio processual. Então, basta que a parte comprove essa situação para que ela venha a ter essa excludente de responsabilidade e que não pague essa cláusula penal, né? E não pagando a cláusula penal não significa que ela não vá pagar o acordo, né? Esse exemplo que eu dei agora, por exemplo, do empresário que o Dr. Rodolfo Pamplona deu essa decisão, ele já me ligou ontem dizendo, olha, eu consegui aqui um valor de 10 mil, não é o valor da parcela, mas eu quero pagar, até para demonstrar essa boa-fé. Eu acho que o que é importante agora é a gente demonstrar essa boa-fé diante desse momento que a gente está vivendo. É a parte de colocar um pouco no lugar do outro, né, e ter boa-fé, que eu acho que é o principal. Enfim, eu não defendo de nenhuma forma a possibilidade de se rever, de se rediscutir o acordo em relação ao valor do que foi ali entabulado, do que foi ali estabelecido. Mas eu acho que a cobrança, impor a empresa que fique inadimplente em função de uma situação superveniente, impor que ela pague multa, que ela pague juros, eu acho isso realmente que isso fere, né, o princípio da boa-fé, principalmente numa situação em que a gente vê evidente, nítido, a excludente de responsabilidade, né? Enfim, espero que tenha ficado entendido aí essa parte, né? Essa parte enfim, que não há que não há afronta a coisa julgada, né? E cabia a mim também falar aqui um pouco mais sobre execução, E execução, que eu posso falar aqui da execução, que eu acho interessante, um tema para a gente tratar aqui, é em relação ao Bacenjude, né? O artigo 854 do CPC, que prevê lá a possibilidade de bloqueio eletrônico. E isso é permitido pelo artigo 854 do CPC. Porém, eu entendo, e alguns juízes também têm entendido assim, que nesse momento de quarentena, nesse momento de pandemia, a gente não deva
está aplicando esse artigo imediatamente, né, o Bacen de juros imediatamente. A gente tem que se valer de outros meios, né, de outras formas, para buscar a garantia da execução. Né? É esse valer do artigo 805 do CPC, que a execução ela tem que se dar de modo menos gravoso para o devedor. Então, eu entendo que a gente poderia, enfim, buscar aí outras formas menos gravosas para o devedor, muito embora a gente saiba que o artigo 835 do CPC ele prevê como prioridade no pagamento, na penhora, a penhora em dinheiro, mas o próprio parágrafo 1º do artigo 835, que prevê a prioridade em penhora em dinheiro, ele diz que o juiz pode alterar essa ordem, que essa ordem não é peremptória. Ele pode alterar, sim, essa ordem estipulada de acordo com o caso concreto. Então, é basicamente isso. Acho que esse momento é um momento que a gente tem que aplicar o princípio da razoabilidade, né, o princípio da boa-fé, e principalmente o da força da realidade, né, que é essa realidade que a gente está vivendo, que dificilmente a gente encontrará outra situação igual a essa no mundo. Eu espero, assim eu espero. Então, a situação realmente não está fácil para ninguém, está difícil para todo mundo, para empregado, para empregador. A gente sabe que o empregado também precisa daquela parcela, né, que foi ali acordada. A gente sabe que a situação não está fácil, mas o que a gente tem que exortar, como bem disse o Dr. Rodolfo Concona, é essa composição. Eu acho que é isso, é procurar uma negociação, uma nova ação, não uma nova ação, mas uma nova ação, ou seja, nesses acordos que já foram feitos, se fazer um novo acordo, né? A palavra de ordem é essa. Eu acho que a palavra de ordem é boa-fé, é empatia, é se colocar no lugar do outro e a gente ter esperança de que dias melhores virão. Então, com isso aqui, eu vou encerrar a minha apresentação e agradeço imensamente a paciência de todos que ficaram aqui me ouvindo. Muito obrigado. Acabamos de presenciar uma excelente explanação de doutor Marcelo Junqueira, onde ele trafegou, fez a trajetória desde o início dos institutos, as suas particularidades, trouxe uma explanação que eu achei maravilhosa, que foi de conteúdo prático, que ele vivenciou, que termina trazendo mais clareza às pessoas que estão assistindo, trouxe coisas novas em relação a essa decisão de propor, que eu particularmente não tinha conhecimento disso, foi muito rico. E ainda pegando um pouco da fala de Dr. Luiz Madeira, o quanto é importante e o quanto é gratificante esses webinários, né? A gente beber da fonte do outro, do conhecimento, compartilhar essas informações de uma maneira tão democrática, né? Então, essa oportunidade que nós estamos tendo hoje de trafegar por várias áreas do direito trabalhista, com vários mestres, isso não era possível anteriormente, né? Então, a sua apresentação foi digna de louvor, mas não pense que acabou, não, que tem pergunta aqui para o senhor. Tá? Deixa eu só, antes de fazer a pergunta, deixa eu compartilhar. Eu tive também uma situação prática de que, após a homologação do acordo, isso mais ou menos final de janeiro para início de fevereiro, foi feito o primeiro pagamento, e já no segundo pagamento, essa mesma empresa ofertou em mesa um valor considerável, mas no primeiro pagamento, no segundo pagamento do parcelamento, ele já arguiu a impossibilidade de pagar por força da pandemia, que era o vencimento em março. Agora, é uma coisa relativamente engraçada e jocosa, eu coloquei de forma jocosa na minha petição, porque a atividade principal desta empresa, que é reclamada, era uma funerária. Então, não dá para a gente admitir que, nesse momento, por mais trágico que seja, está passando dificuldade uma funerária. Tanto é que a juíza não acolheu o pleito e, no momento que determinou o pagamento, sob pena de basta-injúria, imediatamente pagou e ainda pagou com multa. Então, voltando à questão que o doutor Marcelo chamou muita atenção, e, para mim, é o princípio que norteia toda a minha atuação profissional e pessoal, é o princípio da boa-fé. Né? A gente que milita tanto para empregador quanto para empregado, a gente tenta levar esse princípio para os dois lados. Então, não pode pagar, não pode, demonstra que não pode pagar,
e tenta convencer o outro lado que aquela situação não é para se aproveitar, né? Então, o que a gente, infelizmente, vê ainda é uma tentativa de se utilizar da pandemia por alguns agentes em benefício próprio. Doutor Marcelo, tem uma pergunta aqui. Não quero colocar o senhor em saia curta, pelo amor de Deus, mas foi... O senhor me ajuda. O senhor me ajuda não, a responder. Eu não. Mentira, senhor. A pergunta é de senhor Euclides, doutor Euclides Sodré, pelo YouTube. O caso do pedido de falência da Avianca, ela vai ser obrigada a cumprir com seus credores? Realmente eu não estou acompanhando de fato essa situação da Avianca, né? Mas, obviamente, que uma falência, um pedido de recuperação judicial, que deve ter sido, né? Ela tem que apresentar um plano de pagamentos, né? Obviamente, e sim pagar com os credores, e aí aquela ordem preferencial, primeiro os trabalhistas, os fiscais, depois os quirografários, enfim, imagino que ela esteja fazendo esse plano de recuperação judicial nesse sentido, mas realmente eu não estou acompanhando, não tenho como falar. Eu acho que ele está querendo se ater em função da questão da pandemia, se pode utilizar isto, né, como artifício para não pagar os credores. Vai ser uma das alegações, mas a Avianca, me parece que ela já estava em uma situação de recuperação judicial anterior ao período da pandemia, né? Então, eu acho que aí não vai colar não, essa alegação aí. E, na verdade, também não pode ser, é o que eu digo, né? A pandemia ela não pode ser utilizada para não pagar absolutamente ou para se deixar de cumprir com suas obrigações de uma forma generalizada. Cada caso tem que ser analisado de acordo com aquela situação, e tem que ter prova disso, né? Tem que ter prova de que, de fato, foi a pandemia que impossibilitou, enfim, tem que haver uma prova contundente, uma prova robusta que tem que ser feita, né? E no caso da Avianca, ela já vinha aí numa situação ruim há muito tempo, bem antes de se falar em pandemia. Ok. Então, renovando nossos agradecimentos, doutor Marcelo, pela excelente exposição e por sua contribuição, né, para essa causa tão nobre que a gente tentar ajudar um asilo de idosos nesse momento tão difícil, né, e dispor do seu tempo, né, e ter tido o cuidado, o zelo de trazer tanta informação para compartilhar conosco. Muito obrigado por sua apresentação. Eu que agradeço, professor Gilmar, fico feliz